Conselheiro Márcio Chifre traz em questão de ordem, em mesa, um procedimento de controle administrativo 9531-47, em razão de uma matéria, procedimento de controle administrativo 9531-47, sendo requerente Edivaldo Pereira de Moura, requerido o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Vossa Excelência tem a palavra, e eu digo que é em razão da urgência que é trazida em questão de ordem, de tal maneira que se possa ter o tratamento urgente da matéria, e, neste caso, Vossa Excelência tem a palavra. Na madrugada de hoje, senhora presidente, registro o ingresso de petição dos atuais dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, solicitando ou trazendo a lume a problemática de uma possível eleição agora, em maio, e invocando o parágrafo único do artigo 102 da LOMAN, que permite que aqueles dirigentes eleitos para completar período não são proibidos de se candidatar na eleição subsequente. Então, me parece que a pretensão trazida nesta madrugada seria de aplicar ou de questionar qual seria o rol de elegíveis numa possível eleição a ser realizada agora. Na minha visão, a consideração do Egrégio Conselho é de que esse artigo da LOMAN é um artigo prospectivo, daqueles dirigentes que são eleitos para completar mandato poderão vir a ser eleitos na eleição subsequente. Isso não se aplicaria, neste caso, para os atuais dirigentes, não se poderá fazer uma leitura no sentido contrário da LOMAN, de que se aplicaria também para um completar mandato futuro, permitir que os atuais dirigentes prorroguem seus mandatos, mas isso, evidentemente, está à consideração do Conselho. A liminar essa é como voto, senhora presidente. Portanto, o conselheiro relator vota no sentido de deferir a liminar para os fins de suspender o dispositivo que permitiria esta prorrogação. A resolução tem 2 artigos. Vossa Excelência está afastando o segundo. O primeiro altera as datas de eleição e posse no tribunal. Eu não ingressei nessa. O segundo matéria. É que é o objeto da liminar. Que é o que prorroga os mandatos. Sim, eu exatamente me o que eu restringia a pergunto. suspender esse artigo. A liminar de Vossa Excelência é no sentido de deferida para que se impeça que se possa prorrogar mandato dos atuais membros. Exato. Pois não. Advogado na tribuna? Pois não. Eu não tenho dúvida que a gente deve convocar novas eleições, ou seja, anula, convoca novas eleições. Eu tenho divergência na interpretação do artigo 102 da LOMAN. Quando o artigo 102 esclarece que o disposto nesse artigo, que proíbe ultrapassar, proíbe mandato mais 2 anos, não se aplica ao juiz eleito para completar período de mandato inferior a 1 ano, observe bem o que ele está esclarecendo. Olha, quem exercer esse mandato tampão não está impedido de concorrer nos futuros 2 anos, mas não proíbe de quem já foi de sê-lo novamente, uma devida vênia. O que ele diz é, se exercer o mandato tampão, no futuro eleito, ok? Isso não será computado. Então, a coisa é diferente. Entendo que a lei veio para tirar qualquer dúvida quanto o cômputo desse tempo para efeito de um futuro mandato. Agora, não excluiu quem já foi presidente ou de concorrer, e nem reservou mercado para os que ainda não foram. Até porque não vejo razão. Eu posso exercer mandato tampão agora
e depois ser 2 anos presidente. Agora, se eu já fui presidente 2 anos, eu não posso exercer o mandato tampão. Quer dizer, eu estou descalibrando o tratamento entre os pares, entre os magistrados. Não me parece razoável essa interpretação. Por isso, eu vou acompanhar o conselheiro na suspensão, mas eu entendo que procede a petição, o pedido formulado, porque as eleições vão agora para o mandato tampão totalmente aberta. Qualquer desembargador pode concorrer. Não posso excluir quem já foi e reservar isso só para quem vai ser. Não seria um tratamento igualitário. Então, porque eu não me oponho a nada disso que o corregedor está pontuando. Eu não devo ter me expressado bem. Eu me restringo a minha liminar e só registrei ao Conselho que o tribunal pede uma orientação. E é isso que o corregedor está fazendo. Nessa madrugada houve esse pedido, mas não se entrou. Eu não me oponho a nada do que o corregedor está colocando. Então, ótimo. O que eu sugiro é uma questão de ordem. Então, se a gente só anular e não deixar isso claro, isso vai voltar aqui amanhã. Então, vamos definir já. Ele trouxe em questão de ordem, conselheiro, para fins de ratificar a liminar só quanto ao artigo 2º. Talvez fosse melhor, e explico por quê. Porque o Supremo Tribunal Federal tem essa matéria em vários casos, alguns julgados, alguns pendentes só com liminar. O Tribunal Superior Eleitoral tem vários casos, e são casos alguns muito graves. Talvez fosse melhor nós nos determos na liminar, como o conselheiro Márcio afirma, até para nos dar tempo, e, se possível, conselheiro, com rapidez, porque isto está acontecendo, e a questão eleitoral, especialmente em TREs no ano eleitoral, em que alguns presidentes que estão com mandatos prorrogados querem estender os mandatos e tudo mais. O Supremo resolveu mas há outros casos pendentes ainda. Então, talvez fosse bom que, pelo menos na matéria administrativa aqui trazida, que fosse resolvido, e, neste caso, se o conselheiro pudesse trazer com prioridade este caso do Piauí, ele trouxesse para o julgamento de mérito. Até lá, nós examinaríamos, inclusive, essas outras observações trazidas por Vossa Excelência. A eleição é maio, nós temos tempo para... Mantém-se a liminar e para não correr risco de haver insegurança.